Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 408, a Gênesis capítulo 11, Encarnação dos Espíritos. Depois desse tema vai vir um outro tema que chama-se reencarnação, né? Então, quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, completa a união. Então veja bem, quando a criança nasce, vamos por esse meio aí. Depois eu quero explicar uma outra coisa. Tá vendo? Mexer no holofote das energias aqui já. Mas não tem problema. A gente continua falando. Até a boca espumar, como se diz, né? Então, quando a criança nasce, da concepção até o nascimento é uma fase. Então, da concepção até o nascimento é a fase onde se estabelece o padrão orgânico do modelador da forma. Não sei se você entendeu. Muito simples isso. Porque o perispírito é o modelador da forma. Então, a criança, né, o bebezinho vai nascer perfeito fisicamente, tá? Fisicamente, ele vai nascer perfeitinho, graças ao modelador da forma, que é o perispírito. Porque se ele traz na tua programação reencarnatória qualquer tipo de prova ou de expiação relacionado ao corpo físico que ele pediu às vezes para poder passar por aquela prova, por aquela expiação de uma deficiência, alguma coisa, porque existe esse processo também. Então, a criança nasce com uma deficiência, nasce com paralisia, né? Paralisia cerebral, paralisia nos membros inferiores, nos membros superiores, miopia, surdo, mudo. Mas isso tudo, antes de reencarnar, é programado nos laboratórios, nos departamentos de reencarnação, é programado tudo isso. Depois o perispírito, olha para você ver como que é as coisas, né? O espírito e o perispírito naquele laboratório eles vão, levado pelos mentores espirituais, e o perispírito ele absorve aquela forma que ao espírito os mensageiros forneceram. Você entendeu? Vou tentar explicar de uma outra forma para você. Então, os mensageiros divinos, eles sabendo que... Eu vou me colocar no lugar. Eles sabendo que eu tenho algumas dívidas e que eu preciso passar por algumas provas aqui na Terra, assim, né, relacionadas assim ao organismo, né? Então, por exemplo, as paralisia nas mãos, né, as mãos sem os dedos, ou o braço sem a mão, ou as pernas sem os pés, ou cego, ou surdo. Então, o que os mentores espirituais fazem? Eles plasmam um corpo lá no departamento espiritual, entendeu? Só plasma, é como se fosse uma escultura aqui na Terra. Então eles plasmam aquele corpo lá com todas essas deficiências. Você entendeu? Então eles vão plasmar um corpo lá sem mão, sem os pés,
um corpo sem a visão, sem a audição, sem as cordas vocais, com problemas no coração, com problemas no pulmão, com problemas no estômago. Então eles plasmam tudo lá, esse corpo. Tá bom? E leva o espírito lá com o perispírito. Gente, dá um trabalho para a espiritualidade. Você nem imagina o trabalho que a espiritualidade tem. Tem gente que acha, ai, graças a Deus, fulano morreu, hora dessa tá descansando nos braços do Senhor. Qual Senhor? Hora dessa tá descansando nos braços de Maria. Mas qual Maria? Tem tanta Maria nesse mundo. Descansando, você pode ter certeza que ele não tá, não. Se não tiver no umbral, correndo dos inimigos, ele na frente e uma turma atrás dele, agora eu te pego, agora eu te pego, agora eu te pego. Ele vai estar nas colônias espirituais, se recuperando, sim, para daqui uns 3, 4, 6 meses começar a estudar, começar a trabalhar. O trabalho do lado de lá é 1000 vezes. Gente, nós temos que nos conscientizar uma coisa. Descanso existe, é aqui na Terra. A alma está na Terra descansando. Você entendeu? Então, os mensageiros levam as pessoas, levam o espírito e o perispírito ali frente àquela forma que eles plasmaram e levam ao conhecimento do espírito. Então, olha, devido a sua dívida, tudo, tal, nessa existência seria bom você passar por esses probleminhas aí e tal. Ah, é. Não tem como acrescentar mais alguns probleminhas, não? Porque tem alguns espíritos que pedem. Ah, mas porque tá faltando uma, tira a outra também. Tá bom. Aí o que acontece? Naquela hora ali, a partir do momento que o espírito diz assim, não, tá bom, vamos resgatar essa dívida do passado agora mesmo, né? Ah, então tá. Então, o perispírito, ele absorve aquela forma que os mentores plasmaram. Então, quando o espírito e o perispírito chega ali no momento da concepção, o perispírito já traz a forma a qual o espermatozoide e o óvulo formará organicamente. Aí a parte orgânica, você entendeu? Porque o perispírito já traz a deformação, já traz toda aquela, né? Já traz tudo. Porque ele absorveu lá no laboratório espiritual aquela forma. Agora, para você ver como são as coisas, hein? Absorve. Vive. Não vou falar isso agora, não. É mais para frente. Pois bem, aí, da concepção até o nascimento, o perispírito, ele completa aquela primeira fase que é de modelador da forma. Por isso a criança nasce ou perfeitamente fisicamente ou perfeitamente ou não perfeitamente fisicamente. Aí você fala assim, mas e neurologicamente? Também, porque imprime-se tudo na parte neurológica,
Na área que corresponde na alma, fica tudo registrado na área que corresponde na parte neuronal, no perispírito. Tudo. Se você entendeu? A parte neurológica todinha. Então, se a pessoa tem que, aqui na Terra, se ele cometeu alguns distúrbios em vidas passadas e que afetou a parte neurológica, vai imprimir tudo ali no perispírito, fica imprimir tudo no perispírito, na parte neurológica. Você entendeu? Por isso que os bons espíritos sempre me dizem assim, o dia que a medicina aqui na Terra meteu bisturi no perispírito e estudar o perispírito, desvendarão milhões de problemas que para muitos são insolucionáveis. Isso não tem solução não, isso não tem como ser resolvido. Isso é hereditário, isso é genética. Não se ignora a hereditariedade e a genética, porque a partir do momento em que o indivíduo nasce geneticamente ou hereditariamente, é preciso entender que aquela família toda encontra-se vinculada bilhões de anos. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas geneticamente, hereditariamente, a árvore genealógica, mas o tataravô tinha isso. Mas às vezes é o próprio tataravô reencarnado. Você entendeu? É minha vó tinha problema de coração. Mas às vezes é ela a própria vó reencarnada. Você entendeu como é que é o negócio? Porque o filho da minha tia que morreu no ano de 1870 matou 10 pessoas. Vai ver, é ele mesmo ali que está reencarnado, vai ver que vai ser ele mesmo. Então, é preciso estudar um pouco mais, tá vendo só como são as coisas? A doutrina dos espíritos respeita a hereditariedade e a genética por esse motivo também. Por causa da imortalidade, da alma. Por causa da pluralidade das existências. Pois bem, então, da concepção até o nascimento, o perispírito cumpriu uma parte do que ficou estabelecido, do que ficou programado, né? Que é permitir que aquele corpo se formasse tudo certinho de acordo com a programação até o nascimento. Mas só que não encerra aí não. A doutrina dos espíritos diz o seguinte, que do nascimento aos 7 anos de idade, a criança, a alma, né? Vamos dizer o espírito reencarnado, encarnado, do nascimento aos 7 anos, a alma, ela passa pela primeira fase reencarnatória. Então, se você tem uma criança na tua casa que tem 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, ela ainda não reencarnou. Ela ainda não encarnou e nem reencarnou ainda. Ela está em processo de encarnação
e de reencarnação. Também graças ao perispírito, hein? Olha só o perispírito aí de novo. Mas a doutrina dos espíritos nos diz que tem uma outra fase, dos 7 aos 14. Então, se o teu filho tem 13 anos, teu filho ainda não está reencarnado, tá bom? Ele está na segunda etapa da reencarnação. Mas tem mais uma etapa. A doutrina dos espíritos nos diz que o espírito realmente só conclui a sua encarnação ou a tua reencarnação aos 21 anos de idade. 3 vezes 7, 21. Só os 21. Então, se você tem algum irmão, algum filho, qualquer coisa, ou algum parente, ou algum neto que tem 18, 19, 20, se lembre, viu? Ele ainda não reencarnou. E nem ainda não encarnou. Ele está para concluir a terceira etapa da reencarnação ou da encarnação. E por isso que até os 21 anos de idade existe essa vulnerabilidade no indivíduo. Essa ânsia, você entendeu? Essa busca frenética, essa necessidade de descobrir as coisas. Então é o espírito ainda que, a alma ainda que se encontra parcialmente, ainda liberta do corpo orgânico, porque só conclui a encarnação ou a reencarnação dos 21 em diante. Então, existem casos de almas, vamos dizer assim, de almas que encarnam ou reencarnam, que desencarna, né, e retorna à pátria espiritual sem mesmo ter concluído a terceira etapa da reencarnação ou da encarnação. Por exemplo, essas crianças que morrem fisicamente em tenra idade, né, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, ainda não reencarnaram. Eles ainda não concluíram as 3 etapas da reencarnação. Não estou com isso querendo dizer que isso é um problema. Não é um problema. É mostrando a programação inserida toda no perispírito. O perispírito, ele carrega toda essa bagagem. Por ele ser o condutor do espírito, do sentimento, dos pensamentos, dos desejos, você entendeu? Do espírito. Então, o perispírito, ele carrega essa bagagem, esse peso todo com ele. Então, por isso que não é fácil essa idade, principalmente, né, da infância até a mocidade, até os 18, 19 anos mais ou menos, os jovens, com todo respeito, porque isso aqui é um estudo, 90% caem nas drogas, na prostituição, na sexolatria, né? Se perdem, vamos dizer assim, porque ele está muito fragilizado, ele está muito vulnerável, sabe? Ele está muito exposto, né? Ele ainda está exposto, porque ele ainda não reencarnou e nem encarnou. Ele ainda não está escondido no corpo físico, como se diz. Ele ainda não escondeu. O véu do esquecimento do passado, durante esse período, ele ainda está assim, mais ou menos meio assim, ó. Uns conseguem ver espírito demais, outros não vê espírito nenhum, outros ouvem, outros não ouvem, outros conversam com espírito o dia todo, a noite toda,
os pais precisam levar ao psiquiatra, o psiquiatra acha que aquilo ali é um transtorno neurológico e já mete uma faixa preta naquela criança. E quem sou eu para discutir se está certo, se está errado? Mas é preciso cuidar do corpo e cuidar do espírito. Por isso a importância da criança começar já cedo, ou melhor, os pais começar cedo, levar as crianças nas casas espíritas sérias para poder estar recebendo passes, água fluidificada, né? Uma evangelização infantil. Isso é muito importante. É a autoevangelização infantil. Então a criança que cresce dentro de uma casa espírita amparada por passes e água fluidificada e evangelização infantil, olha, essa criança, ela dá um baile até em Albert Einstein. Isso é simbólico, é psicologia, só para você entender. Porque ele está amparado, ele está assistido. Diferente dessas crianças que ficam por aí noutras seitas religiosas, noutras denominações, noutras ramificações do liberalismo. Você entendeu agora onde eu quis chegar, né? E aqui eu vou cutucando devagarinho. Então, nós sabemos que 99% da humanidade hoje, eles aderem ao liberalismo. Tudo pode. São os ficantes, né? Uma vez eu conversando com uma pessoa, né? Essa pessoa me disse assim: a noite passada eu fiquei com 5. Não vou nem dizer se é masculino ou se é feminino. A gente tem que ser bem discreto nisso aqui. A noite passada eu fiquei com 5 pessoas. Mas é impossível aí. 5? 5 pessoas? Você falou, aí essa pessoa ainda falou pra mim assim: olha pra você ver, eu vou falar isso. Não tem problema não. E você não ficou com ninguém? Até que eu gostaria de ficar, mas não tem essa sorte que você tem. É brincadeira, né? A gente aproveita para acrescentar assim esse humor, assim, né? Esse humor circense para descontrair um pouco. Mas isso é uma psicologia. Então, é o liberalismo. Isso é um perigo para o espírito em processo de evolução, o ser em processo de evolução. Isso é um perigo para a alma e para o perispírito, para o que retornou ao corpo físico, para resgatar, para quitar nesse mundo de prova, de expiações, de ação e de reação. Isso é um perigo, esse liberalismo. Esse liberalismo, isso é das trevas. As trevas é que têm trabalhado na cabeça dos governantes aqui na Terra para liberar tudo. Você entendeu? Onde tudo pode. Tudo pode. Isso é influência das trevas para levar aqueles que foram programados enfim, a quitar os débitos, a se redimir, a se perderem mais ainda, cada vez mais. Então, se as pessoas soubessem o perigo que é essa fase do nascimento até os 21, se as famílias soubessem o perigo que é do nascimento aos 21, as famílias amparavam seus filhos embaixo da saia, como se diz aquele ditado dos antigos. Fulano cria os filhos embaixo da saia. É lógico que não é com mão de ferro, não é com a palmatória,
Não, mas é com aquele cuidado. Porque, como se diz o ditado, os gaviões estão soltos, as cobras estão soltas. Então, se solta o camundongozinho, o gavião, a águia, pega o gavião, pega o camundongozinho. Se a águia não pegar, a cobra pega o camundongozinho. E o que significa o camundongo? É o filho da gente que ainda não completou os seus 21 anos. É um camundongo. Tá ali como se fosse uma fragilidade tão grande como se fosse um camundongo. Presa de uma cobra, presa de uma águia, presa de um gavião, presa de um lagarto tiu, presa de tudo. Agora, o que significa esses animais todos que eu citei agora? Isso é psicologia. Presa das trevas. As trevas estão em busca desses fragilizados, esses que ainda não concluíram a reencarnação, porque eles estão naquela indecisão do claro e do escuro, na irresponsabilidade ainda, que é um processo natural, que ainda não adquiriram disciplina, e eles podem se perder. Vamos para o próximo vídeo.